losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Fala, gurizada, tudo tranquilo? Então hoje eu vim fazer um vídeo para vocês aí sobre a parte de baixo dos motores, tá? Como é que eu faço a montagem, o que eu procuro cuidar, que ferramentas eu uso, enfim, nessa linha de pensamento, tá? Primeiramente, a gente tem que pensar no motor na hora que ele vai para a retífica, tá? Pensar em que medidas tu vai usar, que mecanismos tu vai usar, qual pistão, qual biela, enfim. Isso é o básico, né? E a partir desses mecanismos tu determina a tua folga, tu determina a altura de bloco, enfim, inúmeras variáveis aí que tu, como mecânico, deve mandar essas informações para a retífica, né? Normalmente o pessoal manda o motor e espera que a retífica faça do jeito dela. Tem a possibilidade, mas o certo é tu fazer um projeto, até porque um carro que vai andar na pista não é o mesmo motor que um carro vai andar na rua, tá? O combustível que ele vai usar vai mudar muita coisa, então a gente tem que se atentar a muita coisa num projeto, tá? Então a primeira coisa num projeto, numa parte de baixo, eu defino as medidas, tá? Defino as folgas, defino que altura esse bloco vai ficar, esses detalhes, tá? Assim eu mando para a retífica e espero esse bloco voltar, tá? Quando esse bloco volta para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é conferir se as medidas estão certas, tá? Essa parte é muito importante e hoje os mecânicos já estão mais modernizados, enfim, mas antigamente era pouca gente que media motor, né? E aí acabava que dá erro, tá? A retífica está passível de erro, existem muitas variáveis, né? Por exemplo, as retíficas normalmente pegam um colo de virabrequim e medem esse colo lá e deixam ele na medida de fábrica, tá bem? Só que tem uma variável muito grande que é, por exemplo, a bronzina, tá? Essa bronzina, ela vai vir com tamanhos diferentes, às vezes. Então, essa folga de óleo deve ser aferida com a bronzina no lugar, da maneira certa, para saber a folga correta, tá? E não mandar o virabrequim, deixar na medida. Tem muito mecânico que compra uma biela nova, manda o virabrequim para a retífica, volta e monta a biela e nem mede, tá? A biela nem sabe se está do tamanho certo. E aí que dá os problemas, tá bem? Então essa vai ser a minha primeira abordagem para vocês, para mostrar como é que eu faço, tá? Eu faço dessa maneira. Então, primeiramente eu vou mostrar a instrumentação, tá? Eu procuro primeiramente montar o motor com calma, né? A medição, começa pela medição, ela tem que ser com calma, tem que ser uma sala boa, que tu não tenha ninguém te incomodando, que não tenha ninguém te ligando, te incomodando no meio, tá? Então, começa por aí. Tudo tem que ser com calma, na minha opinião, tá? Quando tu tá trabalhando com montagem de motor. Até porque o motor é uma coisa que é difícil voltar atrás, tá? Depois que tu montou, ele vai ser fechado e vai para funcionamento. Outra coisa, boa iluminação. Eu, quando projetei a minha sala de montagem do motor, eu projetei isso. Tinha que ter uma boa iluminação, tá? Então começa por aí. Limpeza, iluminação e sossego, tá? Tem que montar um motor calmo. Eu penso assim, tá bem? Então esse é o início da montagem. Vai chegar o bloco, vou medir virabrequim, vou medir folga de cilindro, vou medir as folgas axiais, tá? E por aí eu vou indo. Eu vou mostrar a instrumentação para vocês que eu uso para medir, né? Talvez falte alguma coisa, com certeza, mas eu uso assim o básico, acredito que teria que ter hoje para poder fazer uma medição no motor também. Por onde eu começo, vamos dizer assim, todo mundo tem um torquímetro, todo mecânico tem um torquímetro, tem que ser um torquímetro bom, tá? Não precisa ser de calo, tem que ser um torquímetro, pode ser de vareta, mas um torquímetro bom. Eu não vou me lastrar muito nessa parte, tá? Um paquímetro básico também, tá? Isso aqui é importante, um súbito, tá? Tem que ter um súbito para te poder medir as folgas reais, né? Folga de cilindro, folga de mancal, folga de biela, folga de pino de pistão, tá? Existem
vai usar vários súbditos, né? No motor AP eu, por exemplo, uso dois súbditos. Tá? Tu vai ter que também ter vai me fugir o nome dessa ferramenta, de micrômetro, tá? Eu uso o micrômetro com suporte. Nas retíficas eu vejo que não uso, porque que eu acho que tem que ser com suporte. Tu vai ter variação de tu pegar na mão e segurar, e medir, botar o súbdito, tá? Então o bom é ter esse suporte para te botar o súbdito e medir certinho, tá? Eu uso no motor AP, por exemplo, para debaixo, 3 súbditos para medir, se eu não me engano. 3 micrômetros, perdão, tá? Então é uma ferramenta que não é muito barata, mas se tu quer medir e quer montar o motor da forma correta, tem que ter, tá? Relógio comparador básico. Relógio comparador, uma base magnética. Isso aqui eu uso para medir, por exemplo, a folga do virabrequim axial, tá? Então, acho de extrema importância. Disco de grau, tá? Acredito que, por exemplo, no motor AP isso não seja tão expressivo, tá? Mas eu gosto de identificar o ponto morto superior real do motor, tá bem? Porque no momento que uma biela, como é que eu vou explicar? No momento que uma biela está no meio, a biela está assim, né? Esse curso que ela faz aqui, ó, o pistão não vai variar, tá? Isso em graus no AP não representa muito, mas tu vai montar um motor maior, sei lá, um Opala, por exemplo, um 6 cilindros, isso aqui vai representar bastante, tá? E aí tu consegue enquadrar certinho o teu motor. Isso aqui parece bobagem, né? Isso aqui é um medidor de ângulo, tá? Na verdade, tu mede a parte do virabrequim. Eu vou deixar um vídeo aí mostrando para vocês por que eu uso isso aqui, tá bem? Mas eu uso para medir se o virabrequim ele tem curvatura na ponta do colo dele. Porque todo metal, toda peça que tem quina, ela tende a trincar mais fácil, tá? Vamos dizer assim, que se a peça é arredondada, ela tende a trincar mais dificilmente. E o pessoal fala muito pouco disso, tá? Eu, na verdade, acho que eu vi num curso assim, uma vez e me chamou a atenção, tá? E estou repassando isso. Que tem que ter aquela curvinha entre o colo e ali o balanço do virabrequim, né? Ele tem que ter aquela curvinha para não ficar uma quina seca e aquilo ali tem perigo de trincar, que é onde sofre o esforço, né? Então todo esforço ele vai ser direcionado para aquela parte ali. Então aquilo ali arredondado é um meio de não acontecer isso. Ele vem de fábrica arredondado, tá? Isso aí. Só que acontece que às vezes o pessoal retífica o virabrequim e esquece de deixar aquele arredondamento, tá bem? Então por isso que eu uso essa ferramenta. Que mais? Coisa básica. Pasta de montagem, pessoal, tá? Já foi o tempo que a gente montava um motor com óleo, pelo amor de Deus, tá? Tu monta o motor, às vezes fica guardado 6 meses o motor guardado, que o óleo vai escorrer dali, tá? O óleo vai descer na bronzilha, não tem viscosidade suficiente para ficar na bronzilha. Então vamos se atentar, compra uma pasta. Não estou dizendo que tem que ser essa marca, pode ser outra. Existem inúmeras aí no mercado que são boas, tá? Então monta o motor com pasta, monta a bronzina com pasta. Hoje isso já está meio que consolidado, tá? Usa um lubrificante bom, usa um descarbonizante, enfim, coisas básicas, né? Um pano desses de microfibra, tá? Para limpar a bronzina, para limpar a biela, colo de biela, enfim. Outra coisa, pessoal, ferramenta que nem muita gente tem. Eu acho que não é muito barato essa ferramenta. Isso aqui é um torque plate, tá? Eu vou tentar deixar um vídeo aí da onde ele vai, mas ele vai em cima do bloco, né? Vou tentar deixar um vídeo real. E ele simula o torque do cabeçote, tá? Tu bota ali e torqueia com o torque real que tu vai usar. Porque no momento que tu torqueia o bloco, ele deforma, tá? O cilindro deforma. Isso já é comprovado. Não é eu que estou falando. Então, tu bota o torque plate, torqueia, e no momento até de abrir um cilindro na retífica, tu envia isso aqui para eles. E pede para eles usarem para ti conseguir deixar a tua medida certa, tá? Na hora que chegar esse bloco, para te medir o cilindro, tu vai lá e torqueia esse torque plate no lugar e bota o súbdito com um torque plate torqueado, tá bem? Que daí tu vai ter a medida real do teu cilindro. Se tu mandar sem isso aqui
voltar provavelmente vai ter uma ovalizaçãozinha, tá? Não vai ser uma coisa, meu Deus, condenou o motor, não. Mas ele vai ter uma ovalização que tu podia diminuir usando o torque plate, tá? É uma ferramenta importante. Pessoal, balança de precisão, tá? Eu uso isso aqui para pesar os conjuntos móveis e deixar eles com o mesmo peso, tá? Eu peso a biela, tudo junto, biela, pistão, pino, trava, tá? E anel, e bronzino, não sei se falei bronzino, enfim. Pesa tudo isso junto, tá? Os 4 conjuntos tem que dar iguais, tá? Mas é uma travinha, não pesa nada. Cara, na construção do motor dá a diferença, então cuide isso aí. Pesa tudo, não custa. E aí, claro, existem maneiras corretas de tirar material da biela ou do pistão para te equalizar esses pesos, tá bem? Hoje o pessoal já está meio cansado disso aí, mas tem gente que ainda não faz, tá? Tu vai precisar também de um vidro, por exemplo. Pelo menos eu uso, tá? Para botar uma lixa e acertar, por exemplo, uma folga axial de virabrequim, né? Que tu vai precisar desgastar normalmente a bronzina de encosto, tá? Outro detalhe importante. E eu acho que é meio por aí, pessoal, essa questão do ferramental, tá? Tu vai ter que ter um torninho, vai ter que ter um torninho de bancada, né? A gente chama de torno aqui, fazer uma morsa, tá? Para te poder segurar uma biela, medir ela, tá? Enfim, tu usa muito. Outra ferramenta importante, pessoal, para fazer a calibração de anel, tá? Ou a calibração do gap dos anéis, tá? Que é aquela abertura de folga do anel. Também vou tentar deixar um vídeo depois para vocês aí. Eu tenho uma ferramentinha que eu comprei, que é uma lixa, não sei se vai dar para ver no vídeo, tá um canto ali. E ela é importante, tá? Tem gente que constrói uma, ou enfim, lixa na mão. Eu já montei o motor pegando um anel, botando uma lixa no meio e lixando, tá? Não certo, mas dá, tá bem? Dá. Só tem que cuidar da questão das quinas, dos anéis, enfim. Se eu vou deixar para mais tarde apresentar para vocês. Mas são mais ou menos essas as ferramentas básicas que eu uso, tá? Teria que ter também, pelo certo, um rugosímetro para ver como é que está o brunimento de um cilindro antes de montar, tá? É mais uma ferramenta importante, tá? Então, acho que é meio por aí. Então, eu estou apresentando as ferramentas e depois eu vou mostrar onde é que eu aplico cada uma delas, tá? Como é que eu faço o procedimento do meu motor na montagem? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois? Mas começando por aí, medição, tá? Projeta, vai para retífica, volta, tu mede. Manda de volta, tá errado, manda de volta, tá? Eu normalmente tenho que mandar de volta, mando o motor de volta, às vezes eu faço ajustes em casa, muitas vezes não é certo, mas muito ajuste eu faço em casa, tá bem? Eu acho que esse primeiro vídeo então é por aí, eu vou tentar ir mostrando durante a construção do motor o que eu cuido e o que eu não cuido, tá? Para mais ou menos guiar aí quem é entusiasta, né? Quem já é preparador, quem já monta, não vai querer ver esse vídeo. Mas quem ainda não está muito acostumado com isso aí, ou até mesmo quem monta nos moldes antigos, que só chegava o motor e tu pegava e montava tudo para cima ali e pau, também, tá? Eu já montei motor sem medir, eu montei vários sem medir, logo no início lá, mas a gente tem que buscar conhecimento e se profissionalizar, né? Para conseguir construir motores melhores, né? Tanto de durabilidade quanto de performance, tá bem? Acho que por enquanto é isso aí. Então, pessoal, vamos dizer que o motor chegou para mim. Nesse caso aqui já está montado o virabrequim, tá? Mas enfim, vamos dizer que ele chegou para mim desmontado, virabrequim, tá bem? O que eu vou cuidar? Primeira coisa, inspeção visual, antes de tudo, tá? Esses canais de lubrificação, tá? Hoje, o pessoal tá cansado de saber, mas às vezes erra. Tem que ter essa cavinha, tá? Às vezes o pessoal retifica esse virabrequim e isso aqui ficar reto, tá? Tem que ter essa cava para facilitar a lubrificação. Então não esquece de pegar e olhar o teu virabrequim e ver se está correto isso, tá? Ver se tem aquela cavinha ali, ó, tá? Beleza. Olha todo, colo por colo, tá? E faz a inspeção com esse virabrequim fora, sem estar montado, tá? O bloco. Confere
se tá tudo certinho, se não tem, né, quebrado, enfim, está tudo em ordem. Dá uma olhada no brunimento. O certo, tá? O certo é ter o rugosímetro e ver como é que tá o brunimento com o rugosímetro, tá? Ver isso primeiro, tá? Depois, vamos dizer que possa ser medido o cilindro primeiro, não tem ordem para isso, tá? Como eu falei para vocês na apresentação ali, também torquei o torque plate em cima, tá? Torquei o torque plate, bota os parafusos do cabeçote, prisioneiro, enfim. Torqueia, tá? E mede a folga em 3 lugares na parte radial e na parte axial, tá? E vê se vai bater, se tá dentro das medidas que tu pediu e que tu precisa. Eu vou dar um exemplo, esse caso veio errado, tá? É um motor meu, primeiro, segundo cilindro ok, quarto ok, terceiro cilindro eu pedi 9 de folga, veio esse aqui com 13, tá? Veio errado, se eu não me engano 13 ou 14, tinha anotado ali. Não tem o que fazer, tá? Não tem como tu preencher, existe uma forma de tu recuperar isso. Seria aumentar mais uma vez o pistão, então eu vou usar assim, tá? Mas foi erro de retífica, tá? Ficou esse cilindro fora. Até a ovalização deles está boa, mas a medida desse cilindro está errada, tá? Como é um motor que vai aí andar só no pau, vamos dizer assim, que é um motor de corrida, de arrancada, não é o certo, mas ele vai funcionar com aquela folga mais aí, tá? Mas não é o correto. O que mais? Vamos ver. Limpa bem os furos, tá? Já de saída faz isso. Limpa bem os furos, tá? Limpou bem os furos. Esse caso aqui tá até pintado já. Eu vou medir a folga, né? Tu vai pegar o teu micrômetro, vai medir o virabrequim colo por colo, botar o teu súbito aqui, tá? E medir a folga real com as bronzinas no lugar, tá bem? Essa folga provavelmente vai dar um pouco maior na parte lateral, é normal, tá? Ela fica um bolsão de óleo, um pouquinho mais não quer dizer. O que não pode é, por exemplo, tu pediu com 5 de folga o teu motor e a lateral tá com 10. Não dá, entendeu? É demais. Então, um dia tu pediu com 5, deu 7 de folga, tá bem, entendeu? É meio difícil conseguir perfeito, assim, a ovalização. Por exemplo, aqui, tá? Me mandaram com a folga um pouquinho maior em um desses mancais, tá? Existe uma maneira de tu ajeitar isso, tá? Tu vai pegar o mancal e vai lixar no vidro, tá? Vai vir aqui, por exemplo, uma lixinha e vai lixar, tá? Não é o certo, por quê? Ele vai ovalizar um pouco, né? Isso é lógico, vai ovalizar. Mas eu prefiro fazer isso do que deixar com muita folga ali, tá? Então, eu tive que fazer essa correção nesse motor. Já não gosto disso aí. Não é o que eu gosto de fazer, tá? Fez isso, ajeitou os mancais do virabrequim, enfim, tá ok? Vem e mede o colo da biela, tá? Mesmo sistema. Vem com o micrômetro, mede, pega o súbito, tira a medida e mede a biela, tá bem? Vai medir a biela, ó. Torqueia ela, tem que estar torqueadinha, padrão, tá? Como tu vai usar no virabrequim, mede essa folga aqui. Mesma coisa, radial, a folga lateral talvez dê um pouco maior, tá bem? Outra coisa na biela importante, mede o pino, tá? Mede a bucha do pino, no caso. Mede o pino com o micrômetro, bota o súbito e mede a bucha e vê a folga, tá? Às vezes isso aqui também dá problema, tá? Às vezes vem folgado ou apertado, enfim. Fez tudo isso aí, mediu. Tá tudo certinho, tá? O que tu vai fazer? Vai montar as bielas no virabrequim, tá? Vai montar a biela no virabrequim com o virabrequim fora, tá? Eu prefiro montar fora. Até tem que ser fora, na verdade, para poder conseguir torquear. Para quê?
para te poder ver se ela tá, mesmo tu conferindo a folga, se ela tá livre, tá? Monta as 4, uma por uma, em seu respectivo mancal, tá? Cada biela tem um mancal, já explica isso na retífica, para tirar a medida correta, tá? Às vezes acontece tu ter que tirar um pouco mais aqui nesse mancal do que esse aqui, tá? Nesse colo, quer dizer. Eu faço isso e não vejo problema nenhum, esse colo ficar com um pouco diferente desse, tá bem? Porque é melhor do que tirar na biela, acredito eu. Claro que vai dar uma diferença de peso, né? Mas faz parte. Às vezes é pouca coisa, tá? Mas acerta tenta acertar por aqui, se não acerta pela biela. Biela a mesma coisa, tá? Para te acertar, diminui ela, por exemplo, vai tirar aqui e vai tirar a altura. Também não é o correto, vai avalizar a biela, tá? Mas é um jeito que a gente tem de ajeitar essa folga. Aqui ela vai continuar quase a mesma e aqui ela vai diminuir. Que dá um pouco menor a medida também quando tu faz esse ajuste, tá? Mas eu me irei fazer. Tá, beleza? Esse aí é o procedimento básico que eu faço no início, quando o motor chega pra mim. Facilita, eu tô esquecendo alguma coisa de mostrar pra vocês aí, mas é mais ou menos por aí, tá? Só após eu ver que tá tudo certinho, tá? As medidas eu monto o virabrequim, tá? Monto o virabrequim, vejo se ele tá livre, tá? Desmonto e venho para a folga axial, tá? Que é daquelas das bronzinas de encosto que a gente chama. Eu vou deixar um vídeo aí logo após esse aqui testando a folga axial, tá? Mesma coisa, vem com elas numa lixinha e lixa as duas parelho para aumentar essa folga, tá? É a folga que exerce para frente, para trás do virabrequim lá na embreagem, tá? Então é mais ou menos por aí. Depois que eu faço toda a medição, daí que eu vou me preocupar em pintar bloco, enfim, pelo menos eu, tá? Outra coisa que tem que medir importante, eu pelo menos acho importante, tá? Mede a folga que tem na bucha do comando auxiliar. Não interessa que motor tá falando, tá? Todo motor que tem bucha, tem folga de algum rolamento, alguma coisa assim, tu tem que medir, tá bem? Nesse caso que eu não vou usar nem rolamentado, nem o pessoal gosta de usar. Vai ser tudo original, tá? Então é meio por aí. Depois que eu fiz tudo isso aí, aí eu começo a montar o motor, tá? Aí eu vou pra parte de pistões, vou pro peso das bielas, enfim. Eu vou mostrar aquela questão ali que eu falei do arredondamento da ponta do virabrequim também. Que seria isso aqui, ó. Tá? Isso não é medido só, principalmente na parte do colo do mancal, né? Mas como já está montado, eu não vou desmontar para mostrar isso aí. Ali, ó. Tem que conferir esse arredondamento, tá bem? Porque isso aqui, depende do jeito que tu vai retificar, ele vai ficar uma quina ali. E essa quina, aquela falta desse arredondamento que aparece no vídeo aí, ó. A falta desse arredondamento pode fazer trincar o teu virabrequim, tá bem? Por esforço. Vai ser um ponto crítico. Dentro da engenharia a gente chama isso de ponto crítico, tá? Se tu pegar e fazer o esforço lá dentro de um simulador, ele vai ficar avermelhado essa parte aqui, se tiver uma quina, tá bem? Então é isso que é bom cuidar também. É uma coisa simples, mas que tem que ficar de olho, tá bem? Então eu tô aí com o bloco na bancada, tá? Para acertar a folga axial desse virabrequim, tá bem? Como é que eu faço isso? Boto o relógio comparador na ponta do virabrequim, zera ele, né? Na hora de apertar tem que cuidar para esse virabrequim estar alinhado para trás e esse mancal para frente, tá bem? Na verdade é mais por capricho isso. E essas bronzinas, a gente chama de bronzina de encosto, são responsáveis por essa folga, né? O pessoal já meio que sabe isso aí, o pessoal que monta motor. E normalmente essa folga dá bem baixa aí quando o motor não tem muito desgaste, né? Então eu venho aqui, boto o relógio comparador e faço esse virabrequim trabalhar para ver a minha folga, tá? Deixa eu acertar bem aqui que não tá fácil. Esse motor tá com 12 mais ou menos, tá?
eu gosto de deixar como é um motor de performance, eu gosto de deixar até mais perto dos dois. Quando eu comecei a acertar ele tava com 0,5, tá? Se eu não me engano é de 0,5 a 2,5 aí a folga, né? No caso 0,05 milímetros a 0,2 milímetros. Mas eu não vou entrar muito em detalhes de medida. Como é que eu faço esse acerto, né? Eu venho aqui, tiro essa bronzina, se der pouca folga, boto um vidro com uma lixa e vou desgastando ela parcialmente, né? Junto com as duas junto, tá? Para ela ficar da mesma altura e acertar essa folga, tá bem? E quando há casos que a folga fica muito grande, o que eu faço? Eu boto uma bronzina 0,25 e acerto ela. 0,50 eu acho que tem. Mas eu nunca precisei fazer isso no AP, né? O AP sempre dá dentro da folga e normalmente fica até enforcado um pouco. Para motores de performance eu gosto de deixar essa folga um pouco maior, tá? Até perto dos dois ali, 2,3, 0,23 no caso, né? Esse aqui for com 0,15. Eu vou deixar com 0,15, tá? Ficou bem levezinho, bem certinho, as folgas já estão todas em ordem, né? De virabrequim. E eu acho que é por aí, tá bem? Pessoal, outra parte importante da montagem, tá? Tá muito famoso isso na internet hoje e tem que ser famoso mesmo. Cuidem na magnetização da biela, tá? Tem um aplicativo hoje que a gente consegue pelo celular ali, que a gente vê. Mas o teste mais rápido é tu ver se ela tá magnetizada, tá? Não tá, tá? Tanto a biela, quanto parafuso, quanto qualquer coisa. Cuida isso, tá? Porque se ela tá magnetizada, teu motor vai soltar uma fuligem normal de soltar, né? Vai grudar aqui, vai prejudicar todo o motor, vai diminuir a vida útil, vai trancar, enfim, vai diminuir a folga, vai acontecer o caralho. E aí tem que cuidar disso aí, tá? Não esqueçam. Cuidem da magnetização das bielas, tá? Pessoal, faça esse teste aqui, de ver se levanta, mas o certo é pegar e... Tem até pelo celular hoje um aplicativo que tu vê magnetização, tá? Então é mais ou menos por aí, é mais uma coisa importante para cuidar na hora de montar o motor. Sobre a pesagem, tá? Não esqueça, biela, pistão, pino, travas, bota os anéis aqui também, tá? Eu não vou, porque eu não cheguei nessa parte da montagem ainda aí, tô adiantando o vídeo. Bota os anéis e bota os anéis e bota as bronzinas, tá? Nesse caso aqui já tá com as bronzinas, tá? Então falta só os anéis. E mede, tá? Anota peso por peso. Eu gosto de ter sempre uma tábua para anotar, que fica mais fácil, uma caneta. E vai comparando, tá? Tenta fazer um jogo quando pode ser feito isso, tá? De pistão com biela, pistão mais leve com biela mais pesada e vice-versa, tá? Quando pode ser feito isso? Quando o pistão já está direcionado para um cilindro e a biela para um colo, o virabrequim não tem o que fazer. Então, quando tu pode, tu faz isso, tá? Ah, ficou pesado, tem que tirar o material. Acontece. Tira ali, tá? Tem gente que vai falar para que tá errado. Tenho certeza. Eu gosto de tirar aqui porque normalmente vem uma sobra de material absurda aqui na biela, tá? Provavelmente não vai ser aqui o gargalo dela, de rompimento. Então, eu tiro. Essa aqui foi uma biela que foi aliviada já para casar com o peso, tá? Só que voltaram para retífica por erro de medida e eu acabei desmontando tudo, tá? Mas eu mexi no peso dela, tá? Então depois vou ter que acertar isso aí de novo. Pesa todo o conjunto e o motor fica balanceado, tá? O ajuste do gap dos anéis, que eu falei sobre a ferramenta, tá? Como é que tu vai testar isso aqui? Tu vai vir no motor, tá? Vai inserir esse anel. Eu até não ia mostrar tanta coisa, mas vai ficar um vídeo longo, mas eu vou mostrar, tá? Vai botar o pistão aqui, tá? Mais ou menos por aqui. Sempre passa, pessoal, um óleo, né? Não esquece, passa um óleo em roda, lubrifica bem ali o cilindro, tá? Bota o pistão que vai ser usado do respectivo cilindro, tá? Vem com um calibre de lâmina, tá? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então, peguei o calibre de lâmina aqui, tá? Vem com o calibre de lâmina e veio a folga, tá?
vai testando até tu descobrir a folga que tá ali. Eu até esqueci de mostrar essa ferramenta que também é necessária, tá, na montagem, tá? E assim tu vai ajustando. Deu baixa a folga, essa folga é relativa, né? Eu não vou falar em medidas aí. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Também não sou um doutor, né? E aí tu vem aqui e faz o ajuste conforme tu quer. Eu faço esse ajuste, tá? E sempre para trás, porque vai criar, se criar algum resíduo, vai criar para cá, em direção ao pistão e não em direção ao cilindro. Eu penso assim, tá? No meu método de construção do motor, eu prefiro assim. Mas mesmo assim, tá? Eu vou tirar, vou desgastar ali, tá? Para trás. Eu venho depois com uma lixinha, emparelho as pontas ali, dou uma lixada, bem lixadinho. Não de tirar material, mas para deixar bem lisinho, tá? Esse é meu meio de montar, tá? A parte dos anéis do motor. Cada anel tem uma abertura certa, tá? Então, sempre se atentem nisso. É outra coisa muito importante nos motores, até para não agarrar um pistão e o teu motor ficar leve, tá? Risada, outra coisa que eu me lembrei, tá? Tem gente que vai dar risada, vai dizer que é bobagem, mas não é. O certo, tá? Quando tu for medir o teu motor, para calibrar ele ou medir e calibrar, né? Vai ajustar um gap de anel, enfim, ajustar uma bronzina, ajustar um colo de biela, enfim. O certo é tu ajustar isso a 20 graus, tá? Por quê? Se tu for olhar as ferramentas, por exemplo, aqui é um calibre de um micrômetro, tá? Essas ferramentas têm 25 milímetros a 20 graus, tá? 20 graus Celsius. Se tiver variação da temperatura, vai mudar, tá? Isso é mecânica básica dos materiais. Pode ser pouco, claro, vai ser quase imperceptível, mas muda. Então, o certo é calibrar o teu motor a 20 graus, tá? Claro que nem todo mundo vai ter um ar-condicionado na sala de montagem do motor, na garagem, enfim, onde estiver montando, eu não tenho, tá? Então, é óbvio que eu monto o motor a 30 graus, às vezes, ou a 10, tá? Mas se tu puder cuidar da sua temperatura, melhor, tá? Desde as medidas que são passadas, pré-estabelecidas pelo fabricante ou, enfim, elas são num padrão 20 graus, tá? Então, a medida que tem que ter de folga da biela é a 20 graus. Então, o fabricante passa isso para todo mundo, tá? Para ter um padrão, para não haver dilatação, tu entende? Então, isso é outra coisa importante. A gente não tem como cuidar, mas é um fato que, na teoria, teria que ser executado. E outra coisa, essa folga, isso talvez já não é novidade para muita gente, tá? Mas, por exemplo, por que tem uma folga, vamos dizer, de 20, vamos dizer 0,20, né? Num tucho para uma válvula, tá? Não apenas um comando, uma regulagem de um comando. Não é porque no funcionamento a gente quer que esse comando tenha uma folga entre o tucho, não. Se a gente pudesse, a gente deixava zerado na temperatura ambiente, né, aos 20 graus. Só que no momento que esse motor esquentar, né, vai ter uma dilatação da válvula, do cabeçote, do próprio tucho, do próprio comando, que vai acabar enforcando essa válvula, tá? Então, a medida passada de fabricante, normalmente, ela já é pensada na temperatura final de funcionamento do veículo, né? Do motor, no caso. Por exemplo, é passada a medida 0,20 de válvula, vamos dizer, dar um exemplo, porque lá a 90 graus, na temperatura de funcionamento do motor, esses 20 vão virar quase um zero, tá? Vai ficar uma medida quase zerada. Claro que existem mil variações, né? Isso vai mudar de motor para motor, da temperatura que está sendo usado. Não tem como ter exatidão nisso, mas tem a questão aproximada. Então isso já vem do fabricante, tá? Então é bom, porque tem gente, é uma coisa simples, mas tem gente que às vezes não sabe disso, tá? Então por isso que as medidas têm que ser padronizadas a 20 graus, tá? 20 graus para te ter toda essa, tentar ter a maior exatidão possível dessas medidas, tá bem? Então, acho que o vídeo é esse aí, tá? Eu tentei fazer uma abrangência ampla sobre a montagem da parte de baixo de um motor, né? Que a gente chama, que compete a bloco, pistão, biela. Claro que vai ter blocos que tem o comando na parte de baixo, enfim. Eu tentei abranger o máximo assim que eu pudesse mostrar o que eu cuido, o que eu não cuido.
o que tem que se preocupar, o que é importante, tá? Para guiar mais ou menos quem não tem tanta experiência, tá? Eu não sou tão experiente assim, montei poucos motores, mas eu tentei me profissionalizar, tentei fazer curso, tentei ir atrás da informação e até hoje eu tento ir atrás da informação. Todo dia eu estou aprendendo bastante coisa sobre motor. Hoje a gente tem essa vertente que a internet que é um absurdo que a gente tem de informação, que a gente consegue aprender, né? E tem que aproveitar isso aí, tá? E eu, de forma sucinta, tentei passar um pouco. Se alguém tiver uma dúvida, uma parte específica, por exemplo, o que tu usa de folga, tal coisa, se usar esse pistão tal, se eu puder ajudar, se eu souber, eu vou ajudar, tá? Então pode me perguntar, ou às vezes, faz um vídeo sobre tal coisa aí. Deem essas dicas aí que se eu souber, eu vou trazer, vou apresentar para vocês aí, tá? Sobre essa parte de motores, ou enfim, sobre qualquer outra coisa. Aí, adiante, quando eu for montando esse projeto e mostrar mais sobre ele, eu vou tentando fazer mais vídeos aí. E no final vai ter um resultado, não sei se positivo ou negativo, e eu vou mostrar ele para vocês, tá? Porque, querendo ou não, é um projeto meio avesso, né? Porque avesso, pistão original, biela forjada, turbina relativamente grande para 1.6, muita pressão. Então, é um projeto meio arriscadinho, vamos dizer assim, tá? Mas eu acredito que vai dar certo. Então é mais ou menos por aí, tá bem?